Como ficou as questões sobre o Propag, sobre a dívida dos estados? Havia uma grande preocupação do governador Cláudio Castro. Gostaria de saber o que foi mantido e o que foi derrubado. Confesso que esse assunto está sendo ainda, nesse momento, discutido e nós precisamos aqui avaliar o resultado dessa discussão do Propag. Acompanhávamos aqui atentamente, até por ser relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, mas em linhas gerais, essa possibilidade, houve um grande acordo e aqui, onde grandes estados, inclusive o meu estado, Minas Gerais, exigia, necessitava desse apoio para que pudesse ter suas contas minimamente equilibradas. Esse acordo ninguém, na verdade, está ganhando. Confesso que a União talvez não esteja satisfeita, mas os estados também não estão. Mas diante de uma necessidade de manter as contas minimamente em dia e os compromissos, inclusive salários de funcionários em dia, era necessário uma rediscussão da dívida no Brasil, das dívidas desses estados. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros tantos dependiam desse acordo. Está sendo finalizado nesse momento aqui o debate, logo mais a gente vai ter um fechamento, mas é fato que os governadores estão ativos, porque isso mexe diretamente com o dia a dia dos governos, Deputado, o senhor, como a gente acabou de mencionar, o senhor é relator da medida provisória que foi publicada logo depois dos vetos. Ela tem um prazo vigente até dia 5 de dezembro. Sexta-feira que vem, como a gente diz aqui no jargão do Congresso, ela caduca. Qual que é o cronograma agora para a apresentação do relatório? O senhor já conversou com o Hugo Mota da Via Alcolumbre para votar efetivamente a medida provisória? E qual que é o ponto de honra dessa medida provisória que o senhor gostaria de... Eu sei que são vários, mas um ponto, pelo menos, que o senhor pretende atacar no seu relatório. Daniel, a comissão é presidida pela ex-ministra, senadora Tereza Cristina, qual sou relator, e a ideia é exatamente concluir esses pontos, qualquer ponta solta que pudesse existir ou qualquer risco de má interpretação do texto. Então a gente pretende deixar claro, sobretudo o ponto da LAI, foi tão falado, uma licença ambiental especial para projetos estratégicos para o Brasil. Eles terão um rito diferenciado, não quer dizer que mais fácil e nem desprotegido e nem sem exigência de estudos, mas os prazos de análise serão mais claros, mesmo que houverem exigências, e essas exigências, se forem respondidas a tempo, o órgão ambiental passa a ter um compromisso de uma análise mais célere. Não há nenhuma possibilidade de desproteger. Havia um texto votado na Câmara e a medida provisória trouxe um aprimoramento. É aquele ponto em que trata de... Vai ser monofásico a operação, a licença prévia, a licença de instalação de operação será numa única fase ou será trifásico? São pontos assim que estão sendo discutidos. Na medida provisória a gente trata e finaliza esse debate com uma tendência de manter o texto que o próprio governo apresentou na medida provisória. Outros pontos de aprimoramento é pura e simplesmente para deixar um português claro, Daniel. Muito foi falado aqui, e esse é um dos principais pontos de discussão, inclusive na imprensa, nas redes sociais e nas ruas. Por exemplo, de que nós estaríamos permitindo que mineração pudesse ser licenciada por uma licença de adesão e compromisso. O minerador chega lá e fala, eu conheço as normas, me dá uma licença aqui sem um estudo prévio. Isso não existe. Mineração não vai ficar, então, nesse rito de licenciamento simplificado automático, vamos dizer assim? Não vai. Só para dizer, já não estava, Daniel. Mas para ficar claro de que não há, nós estamos deixando explícito, um português garrafal, para todo mundo entender que não estava. E outros pontos também que trazem mais segurança nesse entendimento e na própria análise, para não restar dúvida. Porque a intenção, volto a dizer, para não monopolizar a fala aqui e o tempo, a nossa intenção é claramente que a burocracia seja vencida, mas não o meio ambiente. Então, para que hajam regras mais claras, sem risco de interpretação, de ambiguidade, de conforto aos analistas ambientais e a própria fiscalização, é que a gente pretende deixar uma regra mais clara também para aqueles empreendimentos de médio porte que podem aderir à licença por adesão e compromisso. Deputado, para encerrar bem brevemente, na segunda-feira estava conosco no Bastidores CNN a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falando sobre a possibilidade de que, derrubados esses vetos, se judicialize muita coisa. Uma grande preocupação dela era sobre a participação dos chamados órgãos intervenientes, FUNAI, ICMBio, IFAM. Hoje, se eles dizem esse licenciamento não pode, esse projeto não pode seguir adiante, isso acaba bloqueando o licenciamento. Agora, com os vetos, passa a ser não mais vinculante esse posicionamento. Isso não é uma ameaça à boa qualidade dos projetos?
Não, porque primeiro nós temos que acreditar que nós temos bons analistas em operação, em atividade em todo o Estado. Nós temos órgãos de controle, com o próprio Ministério Público, que participa e acompanha de todo esse processo. Nós temos conselhos instalados em todos os estados, em municípios que também licenciam, no próprio órgão federal, que é o IBAMA. Há toda uma rede montada para acompanhar. O que nós estamos dizendo é o seguinte: os órgãos intervenientes, FUNAI, IFAM, vocês podem participar, vocês podem opinar. O que vocês não podem é pegar um projeto de licenciamento, sentar em cima e esperar anos para se posicionar ou nem posicionar. Então é para vencer isso. Tem regra clara, venha participar, mas você tecnicamente pode se manifestar, não ideologicamente.